Shalom Adonai a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, como é que vai a sua Shalom? Como é que vai a sua paz, né? Estamos de volta com os nossos vídeos agora. A partir de hoje estamos aí numa temporada de vídeos para falar sobre Bíblia, temas cristãos, evangélicos, acontecimentos e principalmente profecia bíblica, né? O canal do Águia Teológica, do evangelista Gleidson Fernandes, está de novo na ativa. Estávamos aí parados por alguns dias, não estávamos com muita frequência na postagem de vídeos, mas aqui estamos retornando. Meus queridos, eu quero apresentar para os senhores o material que eu utilizo, ainda que seja, assim, vamos dizer, do básico para o avançado, mas eu quero lhes mostrar e trazer para vocês, para que os senhores possam conhecer, o material que eu utilizo para fazer um pouco de hermenêutica e de exégese, tá bom? Para quando a gente quer interpretar uma passagem bíblica, uma profecia, um texto das Escrituras Sagradas. Talvez você tenha, assim, vontade de comprar algum material relacionado à hermenêutica, à exégese. Você quer interpretar o texto, você quer conhecer as ferramentas, ou as literaturas, ou os livros que vai te dar a metodologia, as regras, na hora de você interpretar um texto. Então eu quero mostrar para os senhores aquilo que eu tenho utilizado no processo e na elaboração de estudos bíblicos, da minha própria pesquisa bíblica, da minha metodologia, das regras que eu tenho aprendido para poder trazer com mais clareza uma boa pregação, um bom estudo bíblico para a igreja e também nas minhas conversas sobre Bíblia, com outros irmãos, com as pessoas que não são de igreja. O primeiro material que eu quero apresentar para você, que já está lá no meu Instagram, é esse aqui, ó. Esse livro aqui do Entendes o que Lês? Entendes o que Lês? Vou colocar mais perto para você ver. Vamos ver se eu consigo colocar aqui mais perto, para que você possa ver quem são os autores, né? Tá meio ruinzinho para focar aqui, mas vamos lá. Ele é de Gordon D. Fee e Douglas Stuart. Tá aqui, ó. Entendes o que lê? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exégese e da hermenêutica. Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exégese e da hermenêutica, de Gordon Fee e Douglas Stuart, lançado pela editora Vida Nova. Esse livro aqui ele é muito conhecido pela maioria dos pregadores, seminaristas, né? Estudiosos, pesquisadores, escatólogos, aqueles que têm aí um compromisso com a palavra de Deus na área da exégese e da interpretação. Ele tem aí cerca de mais de 325 páginas, né? Na verdade são 336 páginas, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui com mais... ele disse, aqui está a espessura. Aqui está o livro de Gordon Fee, de Douglas Stuart, tá bom? Vamos ler aqui atrás. Está escrito, aqui temos aqui uma pequena porção de explicações, né, a respeito desse livro. Mais de meio milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos da América. Entendes o que lês? Essa pergunta foi feita por Filipe há muitos anos a um eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo o livro de Isaías sem nada compreender. Lucas narra em Atos a resposta desafiante do eunuco. Como posso entender se não há
se não há ninguém para me explicar? Então, esse livro aqui, de Gordon Fee e Douglas Stuart, né? Entendes o que lê? Ele vai te trazer de forma resumida, mas muito bem clara, muito bem explicada, vai falar sobre as regras de interpretação. Na verdade, ele vai trazer muito mais o lado vamos dizer assim, dos livros que são poéticos, históricos, né? A gente dá o nome para esses livros vamos dizer assim, tem a ver com a literalidade, não somente, mas gênero literário. Ou seja, há livros que são poéticos, há livros que são históricos, as cartas, as epístolas, livros proféticos, provérbios. Então, ele vai trazer muito esse lado, ele vai nos apresentar muito esse lado também do gênero literário. Enfim, ele fala sobre o contexto, sobre o contexto histórico, social, gramático. Ele vai trazer várias regras de interpretação e de exégese. Então, esse livro aqui é para pessoas que estão iniciando, mas ele serve também para pessoas que estão no seminário, na faculdade, e ele vai ser de grande importância para você. É uma ferramenta extraordinária, tá bom? Esse é o primeiro livro que eu vos apresento, que me ajuda na área da exégese, na área da hermenêutica, me apresentando boas ferramentas, metodologias ou métodos, ou regras práticas e poderosas para interpretar o texto com mais clareza e fidelidade. O segundo livro que eu quero apresentar para os senhores é o livro de Grant R. Osborne. O livro de Grant R. Osborne, A Espiral Hermenêutica. Uma nova abordagem à interpretação bíblica, também lançado pela editora Vida Nova. Esse livro aqui já é um livro mais avançado, tá bom, senhores? Ele já é mais avançado, tem mais de 700 páginas. Na verdade são, deixa eu contar aqui, 767 páginas, tá bom? O livro de Grant R. Osborne, né? Grant R. Osborne. As páginas são mais amarelas, é mais fácil para você fazer uma boa leitura, tá bom? Já é mais grosso, tá? Vamos lá. Há um significado original nos textos bíblicos. Como esse significado pode ser traduzido para os dias de hoje? De que forma isso influencia a pregação? Foi pensado em tudo isso que Grant R. Osborne escreveu a sua obra magistral, A Espiral Hermenêutica. Ao perceber as muitas dificuldades que pastores, pregadores e estudiosos da Bíblia enfrentam ao interpretar o texto bíblico, Osborne resolveu propor uma nova abordagem à hermenêutica bíblica. Para o autor, a principal premissa deste livro é a de que a interpretação bíblica gera uma espiral que vai do texto ao contexto, do significado original à contextualização, ou significação para a igreja de hoje. Segundo ele, a espiral é a metáfora mais adequada, pois não é um círculo fechado, mas um movimento irrestrito que vai do horizonte do texto ao horizonte do leitor, tá bom? Então ele vai apresentar aqui regras elementares, regras fundamentais, métodos poderosíssimos também, só que de uma forma mais avançada, cerca de 700 páginas. Grant R. Osborne é um grande expositor, é um grande hermeneuta, é um grande exegeta. Ele também escreveu este livro aqui, que eu vou mostrar para os senhores. Ele é editado também pela editora Vida. Ele que escreveu o livro de Apocalipse, tá? O comentário exegético de Apocalipse. Olha a belezura desse livro aqui. Então é o Grant R. Osborne que também escreveu esse livro aqui do Apocalipse, também editado pela editora Vida Nova, né? Grant R. Osborne. Então, o escritor deste livro, ele é de peso, tá bom? Desta hermenêutica aqui. Ela já é uma hermenêutica mais avançada,
né? Mais maçante, né? Bem grossa, é mais cansativa, mas é primordial, é fundamental que você tenha essa hermenêutica, a espiral hermenêutica, uma nova abordagem em interpretação bíblica, editado pela editora, publicado pela editora Vida, de Grant R. Osborne. Então, você tendo, entendes o que lês, que é a introdução, é básico, mas é um ótimo livro básico de hermenêutica. Você já indo para esse mais avançado, que é a espiral hermenêutica de Grant R. Osborne, né? Depois disso, depois de entender um pouco da hermenêutica, próximo ali também da exégese, que é a interpretação da palavra, o texto, a semântica, o significado, a raiz da palavra, em que contexto está. Depois você aprendendo as regras da hermenêutica, aprendendo o que é contexto, aprendendo a simbologia, gênero literário, as perícopes. Depois de aprender as regras da hermenêutica, que é a arte da interpretação, e a exégese, né, que é a ciência do estudo, aquilo que estuda o termo, a palavra, a sua raiz, a semântica e etc., eu aconselho você ir, depois disso, para uma gramática grega do Novo Testamento. Essa aqui foi publicada pela CPAD, de John H. Dobson, Aprenda o Grego do Novo Testamento, né? Curso completo para se ler o Novo Testamento na língua original. Aprender o grego do Novo Testamento. Tem também gramática de hebraico e estudos a respeito do hebraico, a gramática hebraica. Mas eu aconselho você estudar o grego, né? Ter uma gramática para você aprender a respeito, aprender o grego instrumental para quando você for fazer uma exégese, ou utilizar a hermenêutica ou a exégese do Novo Testamento. Essa gramática aqui ela é muito boa para você começar o seu curso de grego. Temos aqui também essa gramática de Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergman, tá bom? Noções do grego bíblico, gramática fundamental, tá bom? Nova edição revisada. São gramáticas para que você aprenda o grego, a língua do Novo Testamento. Uma língua morta, né? Você vai aprender o grego instrumental, que é chamado de grego koiné. Grego koiné. Então está aqui a quarta literatura, ou o quarto material que eu utilizo para estudar, para aprender, para conhecer a área da exégese, da hermenêutica, que me ajuda na interpretação dos textos, né? Estudando a gramática grega, primeiro a hermenêutica, exégese, depois uma gramática grega. Agora eu vou te apresentar as bíblias que eu utilizo, que eu tenho utilizado para me ajudar na interpretação de texto, na hermenêutica, na exégese. É um material ainda pouco, mas eu creio que se você puder possuir, comprar, adquirir, vai ser de grande ajuda para você. Está aqui a Bíblia textual, estudo contextual, né? Bíblia textual, que foi lançada pela BV Books. Eu achei interessante, eu já tenho utilizado ela, tá bom? A ordem dela não é a mesma ordem da Bíblia nossa, que a gente conhece, é uma ordem cronológica diferente, mas eu gostei dos textos que tem aqui. Dá para dar uma clareada. Então, a Bíblia textual da BV Books é a que eu também utilizo para a minha exégese, para a minha hermenêutica, na interpretação de textos. A outra Bíblia que eu utilizo foi editada também, foi lançada pela BV Books, é a LTT, Bíblia de Estudo do Texto Literal do Texto Tradicional, né? Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, conhecida como LTT. Ela é muito, muito gostosa de se pegar, é bem literal, certo? Essa Bíblia também, ela me ajuda no estudo de textos, né? De forma literal, e tem sido um grande tesouro para mim. Tem gente que não gosta dessa Bíblia, mas eu não tenho nada a dizer contra a LTT. Outra Bíblia agora,
É uma Bíblia-chave, né? Uma Bíblia-chave no meu estudo de hermenêutica, de exégese, de interpretação de texto, para depois eu fazer uma boa aplicação, ensinar a igreja ou as pessoas com as quais eu converso. É a Bíblia de estudo palavras-chave. Ela é chave no estudo da hermenêutica, da exégese. Ela vai trazer o dicionário, a concordância, tá bom? Hebraico do Antigo Testamento de James Strong, anotada pela AMG, tá bom? Então tem Strong aqui, tem a concordância Strong. E o Novo Testamento, também temos aqui a concordância ou dicionário de Strong. Então a Bíblia de estudo palavra-chave, eu a utilizo também para ver a transliteração, para conhecer também no dicionário dela, de Strong, alguns termos, algumas palavras, para também a pronúncia. Ela tem aqui o dicionário de Strong, tem a concordância, né? Ela também tem o alfabeto hebraico, o alfabeto grego. Ela vai trazer aqui algumas noções básicas do grego. Então essa Bíblia aqui eu a utilizo também, eu apresento para os senhores, que é a Bíblia de estudo palavra-chave lançada pela CPAD com a concordância ou dicionário Strong, né? Concordância ou dicionário Strong, certo? Essa Bíblia também eu utilizo nas minhas pesquisas para a interpretação, a exégese, a hermenêutica. Outra bênção que eu adquiri para os meus estudos hermenêuticos, para a regra da hermenêutica, ou para utilizar na minha hermenêutica, na minha pesquisa, é o Novo Testamento interlinear analítico majoritário, né? Grego majoritário, texto grego majoritário, tá bom? Aqui tem praticamente 4 Bíblias aqui dentro, né? Tem o texto literal, tem a tradução, tem outros 2 textos em português. Eu vou colocar aqui para você ver, não sei se vai ser possível, certo? Não está dando para ver muito bem. Vamos ver se vai focar. Está um pouco difícil. Mas está aqui. O Novo Testamento, deixa eu ver aqui. O Novo Testamento interlinear analítico, Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. É um interlinear para conhecer o grego, a transliteração da palavra, ou na verdade interlinear significa entre o texto, né? É um texto grego, para quem está estudando a gramática grega, para quem está fazendo exégese ou hermenêutica, e é um texto que vai trazer uma palavra mais literal, e junto a isso vai trazer uma tradução em português, e ele vai dar aqui algumas numerações, né? Tem variantes textuais. Então você quer aprender a Bíblia de forma quer interpretar o texto com mais exatidão, com mais clareza, compre um interlinear, tá bom? Um interlinear. Agora eu quero trazer para os senhores aqueles materiais que eu mais prezo, depois da Bíblia, né? Que eu mais prezo e que é o meu xodó, tá bom? É o Novo Testamento grego, quinta edição revisada, tá? Edição com aparato crítico e introdução em português. Aqui nós temos o texto grego, tá? O texto grego, ele não é majoritário. Se eu não me engano, é o texto, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, mas me parece que ele é o texto crítico, uma coisa assim. Mas para que a gente usaria esse Novo Testamento grego, né? É para gente que está estudando a gramática grega. A gente tem que comprar um Novo Testamento em grego, ainda que a gente tenha aqui, ou você pode estudar também no interlinear, tá bom? Mas se você está estudando grego, você também precisa ter um Novo Testamento grego, certo? Aí você aprendeu a gramática,
você está conhecendo as regras, né, da gramática grega, do grego koiné, o grego bíblico. Eu falo aqui de grego instrumental, tá bom? Porque ninguém sabe, de fato, pronunciar o grego com tamanha exatidão. Porque é uma língua morta, é um grego que já não é o grego moderno, nem o grego clássico, é o grego koiné. Então, a gente segue a pronúncia de Erasmo de Roterdã, segundo a gramática que eu estou estudando. Por que eu cheguei até esse texto grego, interlinear? Para que a gente pudesse averiguar, fazer uma pesquisa mais profunda do texto e trazer uma explicação mais coerente com o contexto. Ainda que tenhamos vários comentários, várias bíblias de estudo, é essencial você ter um comentário, você ter um Novo Testamento grego, ainda que não seja majoritário, mas ele vai te ajudar muito no seu estudo do grego e da gramática grega, tá bom? Depois, eu consegui adquirir o léxico, por enquanto, de James Lowe e Eugene Nida, né? James Lowe, Johannes Lowe e Eugene Nida. Tá bom, eu vou consertar aqui, é Johannes Lowe, tá? Isso aqui é o léxico grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos. Então, este léxico seria o dicionário dos termos, das palavras do próprio texto grego, né, da quinta edição. Então, se você tem o texto grego, você aprendeu a palavra, estudou a gramática, temos aqui o dicionário para nos ajudar, né, com mais exatidão o significado das palavras por domínios semânticos. Tendo tudo isso, você já está equipado para fazer uma boa hermenêutica, uma boa exégese, lembrando que os estudos, eles nunca param. Você precisa se dedicar ao estudo da palavra, se esmerar, se debruçar nos livros para trazer uma boa interpretação, uma pregação gloriosa, poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, tá bom? E por último, que vamos dizer, por último aqui na minha apresentação dos materiais, mas que vamos dizer assim, é o carro-chefe do estudo da Palavra de Deus. Está aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Que maravilha, que Bíblia maravilhosa, né? Alguns acréscimos que foi feito, algumas correções, me parece, mas é a Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada pela CPAD. Então, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é primária, é o carro-chefe. Toda a nossa teologia, o nosso estudo, tem que ser baseado na Palavra de Deus. Então, ela tem que ficar aqui na mesa. Ela tem que ser aonde vamos averiguar, ainda que tenhamos gramática, livros, que nos orientem com regras, com metodologia, nós precisamos, sim, estudar a Bíblia na língua original, no grego, com um bom dicionário, um bom léxico. Depois de aprender uma gramática, utilizar aí o texto grego, seja ele majoritário, texto crítico, texto recebido, né? Mas temos que ter também a palavra de Deus em cima da mesa, que ela é suprema e poderosa, tá bom? Eu espero ter ajudado aos senhores, lhes mostrando o material, o pouco material que eu tenho para o estudo da palavra de Deus, para trazer para os senhores aquilo que eu tenho aprendido. É claro que temos aqui outras Bíblias, tá bom? Que eu ainda vou apresentar. Temos comentário, Novo Testamento Pentecostal, temos comentário Moody, temos ali N.T. Wright, temos teologia sistemática, mas esse material aqui é o material principal que eu apresentei para a minha exégese, para a minha hermenêutica, e eu com isso quero mostrar para os senhores que vale a pena, sim senhor, estudarmos a palavra de Deus, fazermos uma boa pesquisa para a nossa vida pessoal e também para aqueles que nos ouvem, entender os mistérios de Deus e a palavra do Senhor. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe. Shalom,
Adonai.